Nesse vídeo eu vou trazer uma comparação entre o NV2 e o A2000. Ambos são SSDs da Kingston e você pode encontrar eles facilmente na Amazon, no AliExpress e outras lojas por aí. Os links estarão na descrição para você cair no produto certo e poder comprar um produto original, porque tem falsificação pra caramba. E fala galera, beleza? GF na área. Vocês já sabem, tô chegando para falar desses SSDs e esse vídeo é patrocinado pelo Hector Araújo. Hector, valeu pelo comentário, meu amigo, tamo junto. E o Hector perguntou a diferença do NV2 para o A2000. Ele disse que viu na Amazon que a diferença era basicamente de R$300. Eu não sei de quem é que ele tava falando e tudo mais, mas aqui eu vou compartilhar um comparativo entre os dois. E como eu aprendi com a minha mãezinha, os mais velhos primeiro. O A2000 é um SSD PCIe 3.0. Ele só tem 3 versões, de 250, 500 e 1 TB. A versão de 1 TB é a mais rápida, ela pode chegar numa leitura de 2200 MB por segundo e a escrita de 2000 MB por segundo. Aqui eu vou trazer testes práticos para vocês, mas a coisa mais importante quando a gente vai comparar SSDs é a questão da memória cache e da durabilidade. Esses são parâmetros muito importantes e quando eu chegar nesses parâmetros eu vou dizer a você. Eu tô mostrando um teste básico para vocês no Crystal Disk, manipulando arquivos de 1 GB. Aí estamos chegando numa leitura tranquila, até mesmo batendo ali os 2200 MB por segundo e a escrita até que surpreendeu batendo também 2200 MB por segundo. Manipulando arquivos de 8 GB, a escrita acabou sofrendo um bocadinho e ficou próximos dos 2500 MB por segundo. Porém, é interessante que você saiba que quando a gente faz esse teste no Crystal Disk, ele vai testar a velocidade da primeira memória. Em sua maioria é a memória cache e ela é a memória mais rápida, só que ela não é a única. As fabricantes acabam alocando tipos de tecnologias diferentes de memória para poder baratear o produto e tudo mais. Por isso que eu falei que é importante a gente ver a questão da memória cache e da durabilidade. Eu vou chegar lá, espera um pouquinho. Deixa eu mostrar testes no WinView para vocês, manipulando arquivos de 1 GB. A leitura e a escrita ficaram estáveis, próximos ali dos 2000 MB por segundo e também manipulando arquivos de 8 GB, a leitura se manteve, mas a escrita acabou sofrendo bastante, chegando ali em 1200 MB por segundo. Trazendo testes um pouco mais robustos no ATTO, manipulando arquivos de até 256 MB. Nós vemos aqui que as linhas vermelhas são a escrita e as linhas cinzas são a leitura. Em alguns casos a escrita acaba passando um pouco da leitura, porém quando a gente pega arquivos um pouco menores, como de 1 MB e 2 MB, a gente vê que a escrita acabou sofrendo um pouquinho. Em arquivos também menores, como de 128 KB, ele sofreu também. 32 MB, 48 MB também acabou sofrendo um pouco aqui. Já manipulando arquivos maiores, ele sofreu muito mais. A coisa foi muito mais feia. Dá uma olhada como a escrita acabou tendo uma queda drástica e isso aqui acaba simulando em ambiente real, que a gente sempre está utilizando ali para fazer escritas e leituras o sistema operacional. E essa desorganização aqui dessas linhas de escrita acaba ocasionando em algumas perdas de performance no uso cotidiano e também no uso um pouco mais avançado. Sendo o ASSSD, o mais importante a gente vê o score aqui, que é uma média que ele monta. E manipulando arquivos de até 1 GB, nós tivemos um score até que interessante, 3358. Já manipulando arquivos maiores de 10 GB, aí a coisa cai drasticamente, quase pela metade, chegando aqui em 1868. E a gente já vai vendo que quando começa a manipular arquivos muito grandes, acaba sendo meio que uma limitação para esse SSD. A temperatura em estresse chegou até 61 graus e no uso normal ali cotidiano ele fica próximo dos 39 graus. Mas o mais importante, como eu falei, é a gente ver a questão da memória cache. Quando a gente fala das memórias SSDs, nós temos que ter noção que existem 3 tipos. Existem a QLC, a SLC e a TLC. Basicamente a SLC é a melhor, a TLC é a intermediária e a QLC é a marromeno. Todas elas acabam sofrendo na questão da escrita.
todos os SSD sofrem quando ele vai escrever dados em seu chip. Cada um tem sua forma de escrita aqui, eu não vou me adentrar a isso. Mas esse SSD, ele tem a sua primeira memória, que é a memória cache, que a gente mais fala, a SLC, também é a memória mais rápida. Fazendo um teste que é basicamente você entrar com tudo no SSD. É basicamente você tentar alocar todo o SSD de uma única vez. E aí nesse teste nós podemos ver a velocidade da memória cache e também das outras memórias do SSD. E basicamente fazendo esse teste, ele começou ali numa média de 2000 MB por segundo. E ele foi alocando isso até 150 GB. Depois de 150 GB, quem assume vai ser a memória TLC, ficando uma taxa média ali de 500 MB por segundo, um pouco abaixo ali do padrão SATA, mas ele só vai cair depois de gravar 600 GB. E aí vem a terceira camada, que é a camada mais fraca do SSD, e ele fica numa taxa aceitável ainda de 480 MB por segundo. E como eu falei, quando a gente fala de durabilidade do SSD, a gente está falando diretamente na quantidade de informação que ele grava no seu chip. E a fabricante ela já disponibiliza isso para você. Para o A2000, se você compra a versão de 250 GB, você pode gravar até 150 terabytes ali dentro. Se você compra de 500, 350, se compra de 1 tera, 600 terabytes, você pode gravar ali. E aí a gente chega no NV2, que é um SSD da Kingston mais novo e também um dos mais baratos atualmente na Amazon. É um ótimo custo-benefício, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas sim, eu vou te mostrar todos os parâmetros para que você tenha noção. O NV2 já coloca o pezinho ali no PCI 4.0, embora quando ele estiver trabalhando não parece muito com o 4.0, mas a fabricante diz, é isso aí que a gente passa. Ele tem 5 versões de 250, 500 GB, 1 tera, 2 tera e 4 tera. Logicamente, o de 4 tera vai ser o mais rápido entre eles. Ele chega num total ali de leitura de 3.500 MB por segundo e de escrita 2.800 MB por segundo. Entretanto, nesse vídeo eu vou tomar como base o SSD de 1 tera. A leitura é a mesma, ele só cai um pouquinho na questão da escrita, que ele vai para 2.100 MB por segundo. Tô mostrando para vocês o Crystal Disk, mas ele não é o melhor parâmetro quando a gente fala de velocidade. A gente está testando diretamente a memória SLC, a memória cache ali, e tem ali os aceitáveis 3.200 MB na leitura e na escrita 2.700. Chegando no Rainview Storage, manipulando arquivos ali de 1 GB e também de 10 GB, ficou a mesma coisa, não mudou quase nada. A média ali para ambos os lados acabou até surpreendendo um pouco a questão da escrita, ela subiu pra caramba ali nesse teste, batendo ali 3.000 MB por segundo. Já no AS, manipulando arquivos de 1 GB, a leitura ficou ali um pouquinho mais baixa e também a escrita, né, olhando assim, usando o SEC aqui, usando o 4K, ficou muito mais baixo também, que são arquivos um pouco ali menores. Mas o mais importante é o score. O score nesse teste aqui de 1 GB, ele ficou 2.968. Porém, eu quero ir logo para o ATTO, porque manipulando arquivos de até 256 MB, a coisa ficou maravilhosa. Aquela bagunça que existia quando a gente olhava para o A2000 não existe mais aqui, até mesmo com arquivos menores. A escrita acaba sobressaindo em alguns momentos, mas em sua maioria, mais de 90%, a leitura sempre está acima, que é como a fabricante ela nos passa para nós. Isso já mostra como o sistema de organização, a controladora do SSD, está muito mais voltada na questão da organização e da durabilidade do SSD, o que é uma coisa legal, por isso que acaba resultando nessa maravilha de gráfico que eu mostrei para vocês agora. O NV2, em seu estresse total ali, ele chegou até 61 graus. No seu uso cotidiano, normal e tudo mais, ele fica ali numa média de 38 graus. Como eu sempre falo, são parâmetros que eu passo para vocês, mas não é algo para se preocupar. Também existem dissipadores de calor que dá para você colocar para diminuir um pouco, até mesmo quando ele estiver ocioso, para diminuir essa temperatura.
principalmente da controladora. Na descrição do vídeo eu vou deixar uns aí de exemplo para vocês. E aí chegamos na memória cache, que é a primeira memória, a primeira camada de memória ali, que ela em sua maioria é mais rápida. É justamente ela que é vendível, né, para toda a velocidade do SSD. Como eu já expliquei, o teste aqui é alocar de uma única vez o SSD para a gente ver o teste de alocação, quanto tempo demorou e tudo mais. Inicialmente a velocidade foi de 2.800 MB por segundo, o que já é um padrão meio ruim quando a gente pensa no 4.0, mas é como eu já disse desde o começo, né? A fabricante disse que é 4.0 e eu tô passando para vocês. Essa memória cache que vai estar sendo alocada e a mais rápida, mas ela só tem um total de 88 GB, o que acaba sendo, sabe, uma coisa ruim. Poxa vida, colocava pelo menos 100, 120, porque só 88 GB? Mas aí vem toda a questão. Se eu olhar só para isso, realmente eu digo que o A2000 é melhor na questão da memória cache. Mas tem a outra camada da memória, que já é a memória secundária ali, que ela vai assumir depois que essa for alocada. E essa segunda camada são incríveis 800 GB. E a velocidade ali de locação ficou numa média de 620 MB por segundo. Só depois de alocar todos esses 800, ela desceu ali para a terceira camada, e essa camada acabou ficando na velocidade de 100 MB por segundo. Durabilidade, que é justamente o parâmetro que a empresa passa pra gente. Se você compra a versão de 250, você pode gravar um total de 80 TB no seu SSD. Você compra de 500, 160 TB. Se você compra de 1 TB, 320. Se compra de 2 TB, 640. Se compra de 4 TB, 1280 TB. Pô, de 4 TB é coisa pra caramba, hein? Tanto de espaço como de gravação. Mas aí chega o meu veredito. Se você pega o irmãozinho mais velho dele, o A2000, ele é mais lento, sim. Porém, ele tem uma memória cache maior, como eu comentei com vocês. E ele é mais antigo, de forma geral, o NV2 é melhor que o A2000. Ele só vai vencer em alguns parâmetros específicos, como por exemplo, a terceira camada do NV2 ele vai usar uma memória QLC, já não é uma TLC, mas até você chegar lá você vai ter que passar pela SLC, TLC e vai chegar na QLC, que é a memória um pouco mais queimável. Também em questão de atualizações, o NV2 vai receber mais atualizações do que o A2000, já que ele é mais novo. Isso reflete também em um sistema mais estável, como por exemplo que eu mostrei o gráfico do ATTO para vocês. Porém, pensando em durabilidade, exclusivamente em durabilidade, o A2000 ele é melhor. Principalmente se você for querer colocar ele como um sistema secundário. Você vai trabalhar ali com, sei lá, renderizando vídeos, por exemplo, vídeo muito grande, você coloca ali um SSD para poder receber esses vídeos. Você joga a renderização no A2000, porque a durabilidade dele na questão de 1 TB, lógico, eu tô comparando 1 TB com 1 TB, é melhor, é quase o dobro do SSD, do NV2 que a gente tá falando aqui. Agora, em questão das outras coisas, o NV2 ele acaba se sobressaindo, sim, na questão do A2000. Essa é a minha opinião, é baseada aqui nas coisas que eu mostrei pra vocês, mas vocês podem ter a opinião de vocês e joga aí nos comentários. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, você pode comentar também, tranquilo? Se você não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante para mim, para todo mundo aqui da GF Box, tranquilo? Tamo junto, tchau, valeu, fui!